Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 362 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou no Aquário de Ideias do Encontro Cepal e com a esposinha Adriana, que vai ter a chance de regravar um programa que ela não participou. Olha isso! É verdade, é verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ziel Machado, que hoje nós vamos descobrir se o nome dele é Ziel, ou se é Josiel, ou se é Ezequiel, ou se é Uziel. E aí, Ziel? Fala aí, como é seu nome? Então, eu sou o terror dos porteiros de prédio, que nunca acertam o meu nome. Ah, é? Ficam, seu Eziel, seu Uziel, seu Uziel. É Ziel mesmo? É Ziel. É Ziel mesmo? Mas Ziel o nome, de Ziel. mas o nome pro stop, quando tiver a letra Z, ninguém sabe o nome Nossa, com Z. verdade! Aí, Eu não sei de onde meu avô tirou esse nome. Meu pai também tinha o mesmo nome. Agora, quando você chega no aeroporto na Alemanha, em Frankfurt, qualquer lugar, em vez de escrito chegada, vem escrito Ziel. é? Chegada. No final da corrida, na maratona na Alemanha, vem escrito meu nome, Ziel. Você fez essa maratona? Ainda não. Tá se preparando pra tirar uma Ia ser foto muito embaixo. da hora. Então, caramba, ia ser muito da hora. Mas é na chegada? É, chegada significa Ziel. Caramba, porque se na saída era facinho, né? Fazer a maratona. Já o Ziel. Não, você tem que atravessar os 42 pra chegar Maratona lá. é 42, né? E a gente vai 95. falar, a gente vai falar sobre isso, porque a gente Maratona. gravou um programa em 2015, no primeiro Vocari. No primeiro Vocari que A eu gente não tava fui. lá, tava eu, Simval Gostaria de ter Júnior. ido. Eu, Simval Júnior, a gente tinha uma salinha improvisada lá e a gente gravou um programa com o Ziel, que eu me lamento até hoje. Eu até tô olhando toda hora pra ver se tá gravando mesmo, a gente vai perder aquilo, porque nós perdemos o HD. E foi aí, não perder assim de perder, de eu não sabia De onde perder, tava. Eu não. não conseguia mais Perdeu o acessar. arquivo, né, amor? Mandei pra assistência, eles não conseguiram recuperar. É controle de qualidade Tinha. do céu. É. Cortou esse Viu? negócio. Tinha o podcast e tinha um monte de foto, nossa, assim, foto do A nascimento gente dos perdeu. filhos. Não é do nascimento, a gente não perdeu. A gente perdeu uns 6 meses da nossa Sim, história de fotos. é verdade, assim. não foi do nascimento. Aí Mas a gente perdeu foi bastante aí coisa, com 30 e poucos anos que eu aprendi a fazer backup. Olha só. E eu trabalho E com foi tecnologia há assim muito que tempo. nasceu o backup. É assim que nasceu o backup. E nós vamos tentar aqui regravar, lembrar dos assuntos da conversa, porque eu cito essa conversa em outros podcasts. Verdade, mas na verdade uma a conversa gente que não existiu. Isso, imagina. Não, nunca foi pro ar. Não, porque se Ficou não foi só na por, não nossa existiu. lembrança. Se não tá na internet, não existiu, Não tá- né? Exatamente. Zé, obrigado por aceitar o convite, estar com a Prazerzão gente. enorme estar com vocês. Vamos ver se Muito recuperar bom, essa muito conversa. bom. Vamos lá. É que agora tem eu, né? Vai ficar Agora muito sim. melhor. Não tenho dúvida. Estamos aqui no Aquário de Ideias do Encontro Cepal. A qualquer momento as pessoas vão começar a sair aqui, vai fazer barulho, então as pessoas precisam saber que o ruído vai acontecer. O nosso aquário ele é muito mais estético do que acústico, né? Ah, mas é uma delícia, tá? Uma Aqui tem café, delícia. tem biscoitinho, tem Maravilha. puff. Aham. E Ziel, eu vou tentando lembrar das conversas que a gente teve. Você é um cara que pensa muito na próxima geração, na nova geração. Você já esteve no nosso Encontro Cepal lá em Vinhedo, falando sobre a nova geração e Isso. tal. Gente, e que olha só, vamos abrir um parênteses aqui pra quem não ouviu essa mensagem ainda. Está ouça, no YouTube, tá né? no YouTube, é muito bom, é muito, Aham. muito inspirador, é muito legal. Que bom. E uma coisa que me marcou muito naquela conversa foi o seu exemplo de ser mentoreado pelo próprio John Stott. Isso. Esse é um cara que andou Olha ao lado só, do que mestre. legal! É verdade, Caramba, eu acabei Verdade. de terminar de ler o Discípulo Radical. Olha Exato, só. a E eu gente faço, leu, eu fez faço a nossa discipulado resenha. com jovens com ele. E, Maravilha. Ele andou com o John Olha Stott. que legal. Como é que foi, como é que começou essa relação com ele? O Stott teve um passado grande com o movimento estudantil na Inglaterra. Lá chama-se UCCF, que é o equivalente à ABU no Brasil. Então o Stott veio ao Brasil a última vez. Bom, ele veio 2 vezes ao Brasil, em 80 e 89. Quando ele veio em 89, ele quis ter um encontro com o movimento nacional, com a ABU do Brasil. Nessa época eu era recém-possado secretário-geral do movimento Em brasileiro. 89? Na verdade eu entrei como
secretário-geral do Movimento Brasileiro. Tô fazendo as contas quantos anos eu tinha. Não tinha nascido ainda. Foi no século passado. Então eu tinha começado em 85 na Secretaria-Geral do Movimento Brasileiro, eu tinha 24 anos. Que da então, hora. quando o Stott veio ao Brasil, chamou a atenção o fato de que a ABU do Brasil tinha uma agenda ministerial muito complicada e que o movimento havia escolhido uma liderança muito jovem para lidar com essas tensões. E na conversa com a gente, ele falou assim: Ziel, seria bom que você passasse um tempo comigo na Inglaterra. Olha só, partiu dele, então, falar com você. Porque eu vejo que você está muito novo para assumir essa responsabilidade. Seria bom que a gente caminhasse um pouco junto para te ajudar a pensar algumas coisas. Olha e qual que era o seu nível de admiração com ele já, assim? Então... Tava de boa? Bom, na ABU, sempre o tio João, que chamava, né? O Uncle John. É mesmo? É assim que a gente tratava ele. Assim, mas era assim, uma admiração do tipo impossível. Entendeu? Sei. Então. E aí, eu tinha lido alguns livros dele. Um dos livros deles mais impactantes pra mim foi o Crer Também a Pensar, que eu li com 15, 16 anos de idade. E, aliás, foi por causa desse livro que eu fiquei registrado na biografia dele. Quando foi escrito a autobiografia dele, eu tava numa reunião com ele na Inglaterra naquele momento, e aí ele pediu que eu compartilhasse a história de como era a minha relação com esse livro, que na edição em português eu que faço o prefácio. Olha só. E aí eu contei como é que estava a minha situação aos 15, 16 anos e o impacto que esse livro teve na minha vida. Quando foi feita a biografia dele, ele pediu para colocar esse testemunho no livro. Crer Também é Pensar? Esse é o título do livro. Crer Também é Pensar pela editora Ultimato, hoje publicado. E tem ainda? Tem essa publicação? Olha só, Clênia, vamos lá. Isso. Eu quero... Patrocínio. Jabazinho. Patrocina esse programa, Clênia. Então, aí em 89 ele falou, vamos embora pra Inglaterra. Então, eu já era casado com 2 filhos pequenos, nós nos preparamos e aí no ano de 90 a gente foi pra Inglaterra. 91. Final de 90, início de 91 a gente foi pra Inglaterra e eu fiquei com ele esse ano lá. E aí eu voltei pro Brasil em 92, mas desde então, cada ano eu encontrava com ele, de tempo em tempo, nos encontros da ABU Internacional, uma vez que ele tinha muito vínculo com a ABU. Cada vez que eu ia pra Inglaterra, o escritório da ABU era na Inglaterra, né? Ainda é na Inglaterra, o escritório internacional. Então, sempre que tinha oportunidade de estar junto com ele, a gente estava junto com ele. Olha, que legal. E a sua paixão sempre foi, assim, por jovens? Desde quando você foi jovem, e aí depois também, na vida adulta, você sempre trabalhou com jovem? Na igreja, na época da adolescência e juventude, eu comecei a me envolver com esses ministérios para além da igreja local. Então, nessa época, eu estava na igreja batista, eu me envolvi com juventudes adolescentes da Juventude Batista Carioca, no Rio de Janeiro, onde meu pai era pastor. Depois, eu me envolvi com estudantes secundaristas na ABS, no Rio de Janeiro. Depois me envolvi com estudantes universitários. Depois me envolvi com jovens na área de esporte. Que legal. Aí você foi crescendo junto, ficando mais velho. Eu fui envelhecendo e sendo alimentado pelo sangue estudantil, entendeu? Como um vampiro jovem. Mas é muito interessante. O Jaziel fala isso, que ele fica muito mais novo cada ano que passa, porque ele fica no meio da molecada, né? É verdade. O perigo disso é que o trabalho com a juventude não pode significar uma adolescência permanente do obreiro. Sim. Então, como a gente tem alguns exemplos por aí, né? Então, você acaba envelhecendo na idade, mas ficando extremamente adolescente na sua abordagem ministerial. Então, caramba, que legal. Então, o ministério com jovens não significa um ministério de um pastor juvenil. Porque as perguntas são perguntas difíceis. É a vida do cara que está em jogo. Tem uma dificuldade. Às vezes, no ministério, a gente gosta mais de estar com as pessoas do que com o ministério que a gente faz. Então, o perigo do obreiro estudantil é curtir tanto estar com jovens que esquece que a sua função é ministrar os jovens e não simplesmente curtir estar com eles. Olha só, Então, esse é um grande perigo. É importante mesmo. Peraí, por falar em jovem, Cassiano. Olha, chega o nosso jovem Cassiano! Ouvi a palavra jovem. Eu me lembrei de quando eu era, né? Isso aqui, ó, é uma prova de que nem toda pessoa que era errado... Só que ela tá apontando pra mim. É verdade. Ziel, deixa eu fazer uma pergunta. Fala, Cassiano. É verdade que o nível de reflexão dos jovens de hoje é mais superficial, mais raso do que era anos atrás? Eu diria que não. Eu acho que a gente não deve comparar coisas que não são comparáveis, né? O jovem pensa hoje outras questões e pensam de maneira diferente do que a minha geração pensava. Seria muito temerário usar essa ideia de que o primeiro templo tem a glória superior do segundo, sabe? Eu acho meio paternalista isso. Eu acho que o jovem hoje, se você vê a literatura que ele lê, se você vê as músicas que ele escuta, o tipo de arte que ele consome, o tipo de arte que ele produz, eu não diria que ele é mais superficial, não. Eu digo que ele faz outras perguntas ou expressa perguntas de maneira diferente da maneira como a minha juventude pensava. Mas, infelizmente, jovens de
de hoje continuam se matando como se matavam antes, né? Sim, sim. E hoje as armas de autodestruição são muito mais efetivas e muito mais disponíveis do que na minha época, por exemplo. Então a angústia existencial continua. Eu acho que às vezes os mais idosos, por não entenderem a forma como os jovens fazem pergunta, acabam comparando com a sua geração, o que não é legal, né? Então acho que cada geração tem o seu desafio de ser fiel à sua geração. Cada geração tem o seu jeito de fazer perguntas e tem o seu jeito de articular. E aí o saudosismo pode fazer a gente comparações que não são muito legais. Entendi. Mas eu não diria que é mais superficial, não. Eu diria que pergunta outras coisas. Mas, Cassiano, você acha isso? Não, ele só pergunta. Até porque ele falou... Depois que ela falou que os idosos... Ele só jogou a casca de banana na minha frente. Não, a gente isso também. Até porque ele falou, os idosos perguntam isso. Mas a gente ouve isso. Então, a gente por ouve. isso que eu quis ouvir de você. O perigo sempre é criar esses estigmas, né? Sim. Então essas ideias de você classificar gerações com alguns estigmas é botar a gente na caixinha. Sim. E generalizar muito também, A realidade né? não é linear, entendeu? Linear é só linha de trem. A realidade é muito complexa, entendeu? Então, as pessoas têm preguiça de escutar. O Stott dizia isso, olha, a gente tem que desenvolver o seguinte, nós temos 2 ouvidos, uma boca só. Significa que nós temos que ouvir mais e falar menos. Ele desenvolveu toda uma abordagem pastoral baseada no que ele chamou de double listening, que é o ouvir duplo. Ouvir a Deus e ouvir o mundo. É como o Rubem Alves diz, né? A gente sempre tem cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória. Então a gente precisa ouvir mais. Então ouvir com atenção, né? Então o jovem, ele quer ser ouvido. Só que ele quer ser ouvido no tempo e no ritmo dele. E às vezes ele está tão apressado com as nossas ocupações que a gente não quer ter tempo de caminhar junto com a moçada. Então, ou a gente quer que a moçada fale mais rápido. Mas eles têm um tempo dele. Tem outra maneira de trabalhar as coisas, né? Então eu acho que esses estigmas são perigosos, porque a gente joga a gente na caixinha e quer classificar as pessoas. A realidade não é tão linear assim, né? Então, eu não tô comparando de novo. Eu achei interessante você falar que a gente não pode comparar gerações e nem muitas vezes reações. Mas uma outra coisa que eu sempre escuto muito é que os jovens de hoje, eles não aprenderam a lidar com frustrações e que eles são mais frágeis, eles são mais sensíveis. E o que você acha disso? Eu sei o que a Adri tá fazendo. Ela está preparando o seminário que ela vai dar quinta-feira aqui na Encontro São Paulo. E você já vai dar os 3 pontos. Você tem os slides já? Ó, eu não uso PowerPoint, porque o Power é do espírito e o Point sou eu, tá entendendo? Não, é o contrário. Porque assim, eu realmente estou preparando um seminário para dar na quinta-feira. Não, é isso, deixa eu falar. E Maldade, aí, Paulinho. eu fiquei assim, muito apaixonado pelo assunto. Gostei demais. Aí eu falei pro Paulinho, amor, a gente precisa gravar um programa sobre isso. Sobre esses pontos aqui. E aí agora eu falei, cara, tá aqui o mestre aqui na frente. Então tá aqui, chegou a hora de gravar mesmo. Então, o Kundera diz que a enfermidade do nosso tempo é a velocidade. Então, a sensação de velocidade que essa geração tem é diferente da minha época. Eu então, não entendi. Eu vou dizer, por exemplo, eu sou da época que não existia, por exemplo, achocolatado instantâneo. A gente tinha que derreter o chocolate para misturar no leite. Não tinha Toddy. Não tinha essas coisas assim. Nem aqueles de vidro, assim, com cinturinha. Isso é depois que vai surgindo. Nem aquele líquido que dizem que aquele líquido é antigo pra caramba. Chocomilk. Não, então. No final da minha adolescência. Chocobrown. Se Brown, Cassiano usou esse. Então, se tinha, o nosso universo econômico familiar não permitia exatamente. Tipo de coisa. Então, se existia em algum lugar do planeta. Dizem que esse é bem antigo, mas na minha estratosfera não era acessível, né? É coisas que fazem a nossa realidade ser mais ágil, né? Tipo micro-ondas. Então, hoje você tem micro-ondas. Então, hoje instantâneo. A gente diz assim hoje, por exemplo, você nunca teve tanto aparato para economizar o tempo e nunca houve tanta falta de tempo. Exato. Olha só. Então, por exemplo, eu sou da época que a internet fazia assim. Não, isso também. Mas esse até eu. Esse homem. A gente se conheceu nessa internet. Aí você fazia depois da meia-noite pra ser um pulso. Exatamente. Eu sou da época que eu ia no banco com a minha mãe, pro meu pai que trabalhava no banco, pegar o dinheiro, ele levantava, ia lá, pegar o papelzinho com o nome do cliente, rabiscar, fazer a conta no lápis. Quer dizer, não tinha esse negócio de saque automático. Entendeu? Então, eu pago com celular. Eu vou no mercado, só encosto o celular assim. Isso, hoje a gente não usa mais dinheiro físico, né? Usa cartão, essas coisas assim. Então o que acontece? A relação
com o tempo é diferente. Então, medir paciência, eu diria que a paciência como eu conheci para essa geração é um desafio muito grande, porque é uma geração mais acostumada com a coisa no, entendeu? Aquele plug and play, né? Então o negócio é rápido demais. Isso afeta não somente a maneira como a juventude pensa, mas afeta também as suas expectativas, o seu universo de expectativa. Eu diria que paciência é uma palavra contracultural hoje. E a gente consegue ensinar as pessoas a terem paciência? A vida porque ensina. A gente tem 2 filhos pequenos. Exato. A vida ensina. E a gente tenta muito ensinar eles a serem pacientes. Uma coisa assim, por exemplo, que a gente tem por lei, é quando a gente vai numa pizzaria, a gente ensina eles a esperarem a pizza ficar pronta. Isso. Quando a gente tá no médico, a gente ensina eles a esperar o médico ficar pronto. O que significa? A gente não dá o celular pra eles ficarem vendo vídeos, entendeu? Então, por exemplo, a dor te ensina a ser paciente. Mas é o que você já tá falando, não adianta, tem coisa que não tem não dá jeito. pra ensinar, A criança ainda nasce de 9 meses, não nasce de 4. Tá entendendo? Então, a dor te faz ser paciente, por exemplo. Mas e com relação à fragilidade, no sentido assim de algumas coisas que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sei que é ruim fazer comparação, mas só pra tentar entender mais jovem, mesmo. Adri? Não sou mais jovem. Admitir! Nossa, olha só, primeira vez, hein? Olha só, Adri, parabéns. Momento verdade. ele Virou falou- mulher. Eu ia falar uma coisa muito feia. Eu sei. Mas como você é muito paciente... E aí, algumas coisas assim, por exemplo, que aconteceram comigo, eu lembro que não só eu sei por questão de personalidade, mas todas as meninas da minha época não tinham uma reação tão forte quanto, por exemplo, algumas meninas vêm conversar comigo de formas desesperadas porque tirou uma nota ruim na prova, porque o crushzinho dela começou a namorar com outro, porque todos os amigos foram pro cinema e ela foi esquecida de ser convidada. Mas assim, uma reação muito agressiva, muito forte, de chorar desesperadamente. Ai, vem aqui, fala comigo, pelo amor de Deus. E assim, aí eu também não quero ser esse amparo pra virar uma muleta também, né? Mas também eu não quero minimizar a dor de falar, meu, que exagero. Quando tinha essa idade eu não fazia isso? Dá um tapa na cara e fala, uma coisa que eu vejo, por exemplo, às vezes eu vejo que tem um corte de... por que tem. Às vezes tem um corte de classe, sabe? Porque o jovem pobre não tem essas frescuras, tá entendendo? Porque o cara tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que ralar, Então, às vezes, a classe média mais alta, tem alguns privilégios e alguns estilos de vida que favorecem esse tipo de realidade. Eu diria, por exemplo, que a cultura do narcisismo nessa geração é mais forte do que foi na minha geração. Então, há um culto à estética, há um culto à beleza. Também pela exposição da internet, do Instagram. Então, o tal do selfie. O selfie. Então, a pessoa se vê de forma diferente hoje. E as pessoas, assim, querem tudo pra ontem. Isso é verdade, porque a velocidade é muito intensa, né? Então, como o Kundera falou, a enfermidade do nosso século é a velocidade. Então, as relações começam muito rápido, terminam muito rápido. As pessoas mal aproveitam as coisas, porque já estão tomando sorvete, já tá com o olho em outra coisa. Então... Sim, o pensamento acelerado, né? Eu viver o dia do amanhã. Essa ansiedade, né? Então, mas depois que a gente faz um diagnóstico desse, como que a gente trabalha com isso? Porque eu tenho dificuldade mesmo de conversar, por exemplo, com os jovens vêm falar comigo e aí falam, eu tô desesperado porque aconteceu isso e aquilo que tal. Como deixar, assim, por exemplo, eles mais fortes, eles conseguirem passar, entender que é uma fase e que vai só passar, porque às vezes é uma reação tão exagerada que eu não sei como lidar com isso, sabe? A gente tem que entender qual é a origem dessa ansiedade. Pode ser uma autoimagem ruim, pode ser uma pressão do meio no qual ele vive, pode ser algum medo. Então a gente, no fundo, tem uma ansiedade aí por trás. Essa agitação toda. Minha mãe sempre dizia assim, onde a água faz muito barulho é muito raso, entendeu? Onde tá mais silencioso é mais fundo. Cuidado quando o rio tá silencioso, ali é fundo. Mas quando tem muito barulho, tem muita pedra, ali é raso. Então às vezes esse ativismo, essa agitação é pra atrapar uma angústia, um medo, uma ansiedade. Que legal isso. Que legal, o medo faz parte, quer dizer, tem uns estudos feitos pela Regina Novaes, que é uma socióloga do Rio de Janeiro, que na verdade nasceu em São Carlos, mas era da UFRJ, que ela trabalha as características da juventude no Brasil. E ela identifica, por exemplo, o medo de sobrar, que não está conectado. Sim, sim. Mas uma das grandes características do jovem brasileiro hoje é o medo de ser morto, o medo de não conseguir o emprego, o medo de sobrar, de não participar de grupo nenhum. Medo de estar fora, né? Pois então quando você tem uma juventude cuja uma das características principais é o medo, você diz assim, qual é o futuro de uma juventude assim? Quer dizer, vai ter que lidar com a ansiedade o tempo todo. Porque, por exemplo, ela fez o diagnóstico. Aí, de novo, eu pergunto, o que a gente pode fazer? A gente que é apaixonado por jovem. Tem que identificar a origem desse medo. Então, às vezes, é uma questão familiar, às vezes uma autoimagem ruim, às vezes é um medo, uma insegurança por alguma razão, alguma
patologia emocional, às vezes é alguma patologia social, uma experiência traumática, às vezes é uma dúvida de fé, uma angústia em si mesmo, acho que eu não sou capaz. Então ajudá-lo a ver a sua capacidade, ajudar a entender essa dor por trás, essa angústia por trás, a origem do problema, ajuda a encontrar um caminho. Agora, eu vejo que a própria vida, nas suas crises, força o jovem a aprender a mudar e modelar o seu ritmo, né? Na corrida a gente tem isso. O grande perigo da corrida é sempre você... É disparar no começo, né? É você comparar o seu ritmo com o do outro. É? Eu achava que era disparar no começo. Então, também. Disparar no começo... Eu disparo no começo. Você dispara no começo por causa disso. Você se compara. Você quer ir com o cara. Você não quer ser o último. Gente, porque a hora que faz o pá, você vai... Por exemplo, eu sempre nas corridas... corridas... É você competir só com você mesmo. Eu sempre saio na frente da ambulância, lá atrás. Eu sempre sou o último. Me coloco na frente da ambulância, porque quando sendo o último, eu só vou passar, não vou ser passado, tá entendendo? Olha só! A autoestima vai lá, né? Lá em cima, né? Já te vi. Até que você quebra, o cara passa por você, já te vi também, né? Espertão. Mas o lance é esse. Então o perigo é você se comparar, correr na bota do outro. Uhum. E a nossa sociedade, ela é muito comparativa. Sim. Então a gente encoraja mais a competição do que a solidariedade. E essa geração tá sofrendo uma competição muito forte, né? Então. A questão do Enem, das provas, vestibular. Até na igreja, gente. cada vez mais. A gente ensina na igreja a competir. Quem decorou o versículo ganha um prêmiozinho. Entendeu? A gente não A bolinha. Isso. A gente não encoraja muito a solidariedade, que é um valor mais próximo do reino de Deus do que a competição. Sim, A gente acaba batizando a competição e educa as crianças assim, entendeu? Então, assim, nós vivemos uma sociedade agitada, barulhenta, o tempo todo iluminada e competitiva. Esse ruído externo contamina o interno. Então, a gente tem que entender também que velocidade é essa, se a gente absorveu esse modo de vida, entendeu? As cidades enfermizam a gente. E essa agitação externa também tem essa correspondência interna. E às vezes é porque você está acelerado, porque você está num ambiente acelerado. E assim, a gente gosta sempre de pensar em conexões, relacionamentos, relações. Eu e o Paulinho, a gente tem muito contato com muitos jovens e a gente gosta. A gente tem a questão da mesa, de trazer o pessoal pra dentro de casa e fazer cachorro-quente, conversar. E a gente sair com a molecada e tal. A mesa é fundamental. E a gente tá sempre envolvido com eles e a gente sempre ouve muito e conversa. E uma das coisas que a gente tem vontade é trazer as pessoas da nossa geração, da nossa faixa etária, que também façam isso, que tenham relacionamentos, que tenham conversas também com os mais jovens. Então, essa mão aí que a gente tá trabalhando de inspirar os mais novos e também inspirar os da mesma idade que a gente para que tenham relacionamentos. Porque uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente para e ouve eles, mesmo que a gente não fale nada, isso já ajuda muito. Nossa, comunica muito valor, muita estima. Pô, o cara parou pra me ouvir, entendeu? Isso dá uma mensagem não falada. E se a gente for pensar o que marcou a nossa vida, eu acho que todos nós, né? A minha, com certeza, foi quem me deu atenção. Claro. Quem sentou comigo. Cara, eu não vou falar isso pra mérito nosso nem nada, mas foi muito gostoso. Esses dias a gente chamou um jovem pra vir em casa, jovem solteiro. Foi legal, aí ele foi gostoso. Foi jantar em casa numa sexta-feira. Aí ele chegou, começou a conversar, ele falou, vem mais alguém? Eu falei, não, é só você. Só eu? Sabe? Tipo, você me... que eu aprontei? Você me convidou pra conversar comigo? Ele é meu voluntário no Vocari e tal. E ele falou, mas você quer fazer reunião comigo, Dri? Você quer pedir alguma coisa pra eu fazer? Quer dar uma bronca? Eu falei, não, eu quero só conversar com você, só vai orar conversar, por você, jantar saber junto. como é que tá a sua vida e tal. Acho que um dos princípios missiológicos importantes no Evangelho de Lucas são as mesas de Jesus. Então você vai ver que Lucas é um livro que mais menciona Jesus à mesa. E é interessante você ver quem são as pessoas que Jesus traz para a mesa. E é muito interessante você ver que o livro termina com uma mesa, que é a mesa eucarística. Então você vê que essas mesas anteriores é uma preparação para essa mesa. Então eu costumo sempre dizer como é que a mesa eucarística ajuda a gente a viver as nossas experiências à mesa, entendeu? Então a mesa para Jesus é um espaço de missão que não é acidental. É um espaço muito, eu diria, pós-moderno de missão, porque a mesa você consegue discutir as coisas mais profundas ou mais tensas, mas quando você está à mesa sentado no mesmo nível, as pessoas baixam a guarda, as pessoas não estão com a beligerância que está no Facebook, por exemplo, porque você está comendo com a pessoa, você está compartilhando pão com a pessoa, entendeu? Então é muito interessante você ver as mesas no Evangelho de Lucas, que termina com essa mesa da Eucaristia e diz, olha, e Jesus diz assim, eu não vou voltar à mesa enquanto vocês não estiverem comigo lá. Ainda promete uma mesa final. Então,
só, então verdade. você tem o que eu chamo da teologia à mesa. Uma vez eu estava falando numa exposição bíblica no Canadá, no evento mundial da ABU, e eu usei uma expressão falando sobre a teologia da mesa, e eu fiz a diferença entre a table, a mesa, e o desk, que é a escrivaninha. Que é de trabalho, né? Eu falei, Jesus nos chama à mesa para compartilhar, porque a escrivaninha é uma mesa de poder, é quem manda e quem obedece. É aquela coisa, tem um cara sentado de um lado e os outros do outro. Mas o Jesus nos convida à sua mesa para a comunidade, então ele não nos convida à desk, não nos convida à escrivaninha. E na table sempre tem um hit ali de comida. Claro, entendeu? É isso. Um grape, um chicken. É isso, então é para comer, é intimidade. Então eu diria que um espaço privilegiado de fazer missão entre os jovens nos dias de hoje é a mesa. Então se a gente for falar para alguém que eu quero começar a fazer trabalho com jovens, então é a mesa. A mesa. Meu, tem pra que comer, encher a geladeira. Sempre tem gente. A dispensa. E com jovem não é pouca comida, né? Numa igreja japonesa como a minha, por exemplo, a mesa é mais importante que o púlpito, entendeu? A cozinha é uma coisa fundamental. O pessoal gosta de sentar junto para comer. Então os jovens vão lá e a gente deixa lá a cozinha da igreja com os mantimentos, a gente traz, coloca lá, e eles no domingo, termina o culto, vão lá, eles cozinham, eles comem entre eles, passam um dia. E tem muita comida, né? Sempre a tem gente muita foi numa comida. Igreja japonesa em Sorocaba e gente tinha que é da mesma comida. denominação que a sua, né? Isso, metodista livre. Conselho Nikkei. Conselho Nikkei, isso mesmo. A gente foi na igreja da Katsui do Fábio. Muita comida, muita. Sempre assim. Umas 3 mesonas gigantes de comida. Isso, a gente comeu muito bem. Desse jeito. Então, mas eu diria que esse espaço à mesa é um espaço missiológico importante para essa geração atual. No primeiro momento, o pessoal até achava, essa é coisa de latino-americano que gosta de festa, mas não é. Quer dizer, é muito oriental, né? Então, nas culturas orientais, a mesa é o espaço da intimidade. E a gente descobriu que a China, muitos negócios são fechados na mesa. Né? A gente fez um programa, a gente tem no podcast. Até a demissão também é feita na mesa. O chefe te convida para comer um pato e ele roda a cabeça na tua direção. É mesmo? Se a cabeça do pato tá na tua direção, significa que você tá no bico do pato. É sério isso mesmo? Imagina, eu fazer uma reunião aqui com os 3, traz o pato. Vamos comer o quê? Traz o pato. Quem é o pato dessa história aqui? Quem vai pagar o pato? Gente, se trouxer pato, sai correndo. Ora pro sapo, porque se vier pato, dançou. Olha só, que interessante. E aí, nesse programa, a gente tem um programa chamado Jetlag aqui em irmãos.com, onde a gente faz entrevistas, né, com pessoas que moram em outro país. E ele falou que lá na China é muito comum, quando eles vão fazer uma visita empresarial numa fábrica, em outro lugar, que todos os negócios são resolvidos à mesa. Eles só vão se decidir na hora da refeição. As grandes decisões são na refeição. Nossa casa na infância, por exemplo, as conversas da cozinha são as melhores conversas, não é isso? Sim. Menos lavando louça, né? Então até lavando louça. Sobretudo quando tem outro lavando louça que não você. Conversa rende melhor. Gente, lavar louça é um trem muito chato. É muito chato. A gente gosta, vai. A outra influência que eu sei que o John Stott teve por você foi com relação à sua prática de exercício. Foi sério. Você tinha um peso avantajado, diria. Foi mais ou menos assim. Diriam as más línguas. O terrível foi que eu fui atleta profissional durante 10 anos, né? Antes de ter o peso avantajado? Antes de ter. Aí, quando eu entrei no ministério, aos 20 anos de idade, eu, por causa do ministério, full time no negócio, eu fui deixando a atividade física profissional e deixei a atividade física mesmo. Porque esse negócio final de semana. Quando eu casei, e depois dos 30 anos, o metabolismo muda. Então, quando eu encontrei o Stott a primeira vez, eu ainda estava magrinho. Ao longo do tempo, lá por 95, 96, eu encontro com o Stott e ele me vê eu andando de bengala com 120 quilos. Caramba! Eu andava de bengala por causa da dor lombar. Deus. Eu tinha uma Quantos dor lombar. anos você tinha? Em 95, 96 eu tinha 34, 35 anos. Nossa! Então eu fui para 120 quilos, andava de bengala e o Stott me vê andando de bengala. Ele olha para mim num desses encontros e diz para mim assim: quer dizer então que eu não posso mais confiar em você? Uou! Caramba!
Caramba. Como é que é isso? O que eu fiz, Uncle? Ele disse, quem se descuida desse jeito, não cuida de certas coisas de Deus. Caramba! Uau, Nossa, que forte isso, gente. Eu falei, entendi. Nossa, e eu senti aqui, pessoal. Eu falei, entendi. E aí, em 98, então quando eu voltei, eu decidi, então, buscar orientação. Aí eu fui fazer uma reeducação alimentar e comecei a fazer exercício, muito lentamente, porque eu tinha muitas dores. Eu me lembro no Parque Ibirapuera, a primeira vez que eu fui pro parque fazer uma volta de 3 quilômetros, eu levei 1h30 pra fazer. Caminhando e parando. Caramba. Eu levei 1h30. Hoje eu treino no mesmo lugar, então eu posso levar 15 a 17 minutos pra fazer o que eu fiz em 1h30. Olha só. Aí eu comecei primeiro andando e fazendo a reeducação alimentar. E por que eu comecei a correr e andar? Porque era alguma coisa compatível com o meu ministério. Eu viajava demais. Você faz em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Com short, com tênis, você pode fazer, levantar mais cedo, caminhar um pouquinho, correr um pouquinho. Aí eu comecei caminhando, o meu treinador falou assim, Zé, por que a gente não tenta fazer uma corridinha de 5 km? E aí eu comecei correndo 5 km. Mas aí joelho, tornozelo... A partir do momento que perdeu o peso, né? Devagar. Aí você vai preparando a musculatura pra isso, né? Tem que fazer... é porque daí de certa você vai aprendendo a alongar, fortalecer. E você já tava perdendo peso nesse processo, né? Aí até que um dia ele falou assim, depois de 2 anos e meio, ele falou assim, você tá pronto pra primeira maratona. 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio que você começou a emagrecer? Você foi começou a fazer exercício e já foi pra maratona. E você tinha 34 anos? Aí já tinha Não, eu tinha mais. Eu tinha a primeira maratona, eu fiz com 49 anos. 50 anos, com 50 anos. Olha, gente, isso é muito inspirador. Dá tempo pra mim. 49, 50 anos, Você já fez maratona, Cassiano? Não, eu já 42? fiz meia. Fez meia? Mas eu não fiz por, sei lá, preguiça. Por quê? Porque meu corpo tá preparado. Não, gente, eu corro. Mas você qual que Cara, eu corri, no meu auge, assim, eu corria 10 todo dia e 30 sábado. Caramba, você corre pra caramba durante 2 anos. mesmo. 2 anos eu fiz isso. Nossa, eu corri 5. Então, assim, dá pra correr uma maratona. É que eu nunca fui. E como é que foi o sucesso da primeira maratona, Zé? Então, a primeira maratona foi Olha, antes da primeira maratona, a primeira corrida de São Paulo foi a São Silvestre, 15 quilômetros. Foi muito engraçada essa prova. Eu fiquei tão ansioso que eu não me alimentei direito antes da prova. Normal. Mas você tem essa, né? Aí eu fui correr... E você foi fantasiado? Não. Eu fui... Todo mundo vai lá pra isso. Gente, mas a São Silvestre tem que fantasiar. É carnaval de Paulista, né? Eu não fui lá de Carmen Miranda de jeito nenhum. Ia ficar bem. Ia ficar bem. Eu acho que eu quase pensei de Sandra Rosa Madalena. Imagina, que legal. Mas aí eu fui, e aí eu não comi adequadamente, e no final da prova... Ansiedade, não dorme direito. Eu sabia o que era correr 10 km, mas eu nunca tinha corrido 15 km. Então eu não sabia como é que o meu corpo ia funcionar. Também, né? Subidão e tal. Você nunca tinha corrido 15 e foi fazer? Fui fazer. Tinha só treinado 10, 12 e tal. Aí fui fazer. Aí, como eu não me alimentei direito, no final da prova, a organização sempre dá um lanchinho, dá uma banana, dá um suco, dá um Gatorade, sei lá o quê. E naquele dia eles ofereceram um pão de mel, que era um pacotinho com 5 pães de mel. Eu tava com tanta fome que eu sentei no chão e comi os 5 de uma vez. Vomitou em quantos minutos depois? Nada, não vomitei. Não vomitou? Não vomitei. O que aconteceu foi que eu tava no metrô indo pra casa, com o pessoal da corrida comigo. E aí, quando eu tô chegando na estação, na estação Praça da Árvore, onde eu moro, eu abri os olhos, eu tava no chão desmaiado. Bom. Vi 2 caras de peso do meu lado, falei, morri, fui pro inferno, não tô sabendo. Era o segurança do metrô que tava me estapeando porque eu desmaiei no metrô. O pessoal achou que eu tava alongando, porque eu tava esticando. Mas na verdade... roupa de esporte. É isso. Tá alongando. No chão. Eu nunca tinha desmaiado na minha vida, desmaiei naquela vez. Gente. Deu um pico glicêmico. Então, baixo, eu corri, alimentação baixa, baixou a taxa de açúcar, comi muito açúcar. Comeu, foi lá, deu um rebote, entendeu? Aí eu caí, abri a cabeça, com sangue na mão, e a minha esposa assustada, que ela foi assistir a corrida, me levaram para o Hospital São Paulo, e aí tomei 4 pontos na cabeça, e depois ela falou assim, bom, pelo menos você vai começar o novo ano com a cabeça aberta, então... Abriu a mente. Você quer ver o copo meio cheio, né? Caramba. Mas aí depois, então, com base nisso, eu tive que fazer vários exames para saber se era uma coisa mais grave ou não, mas foi a alimentação errada mesmo. Aí eu fiz a primeira maratona, foi São Paulo, eu corri a maratona de São Paulo, que foi um negócio assim, eu vi Jesus chamando no céu, vem a alma cansada tomada de dor, porque a maratona é assim, até o quilômetro 10 a gente vai conversando, né? E aí, beleza, e tal, você tênis legal, tal, não sei o quê. Chega no 15, começa o silêncio. Até o barulho dos pés diminui, né? Ninguém mais conversa. No 25, você tá perguntando quem foi o imbecil que me colocou nesse negócio. Da onde que eu tirei que eu conseguia? No 28, você tem plena convicção que o imbecil é você mesmo. É muito isso. Tá fazendo.
No 30, você vê a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, perguntando, vem alma cansada, tá entendendo? No 35 tem a suave, maravilhosa Coca-Cola, que é aquele pouquinho de açúcar que te injeta ânimo pra fazer o set final, né? E aí, enfim, depois do Toda 35, 42 tem, né? Toda 42 tem. E não tem um esquema da maratona de 42 que tem umas portinhas assim, do tipo, deu 15 quilômetros, se você quiser sair, quiser parar, pega uma medalha de 15. Então, pega de 15. Nas provas de 42, eles fazem várias provas menores. Então, Isso, e aí tem o ônibusinho que vai só a prova de 10, tem a prova de 15. Só que na prova de 42, no 21, que é a meia maratona, geralmente o pessoal começa a gritar assim, é aqui que separa os homens dos meninos. Aí você vai parar. Aí você vai sair? Aí você mexe no, né? Aí até agora eu fiz 11 maratonas. Cara, você fez 11 já. A última foi agora 2 semanas atrás, em Santiago do Chile. E não tá com dor? Não, agora não. 2 semanas atrás? Não, você bem treinado, você não sente. Mas sente, viu? Mas Maratona sempre dói. cara, sempre dói. Sempre dói. Eu digo que na maratona é o seguinte, você descobre que na linha de chegada a alegria e a dor se reconciliam. Porque até o 30, as pernas te levam. Depois do 30 é a cabeça que te leva. Então sempre tem dor. Mesmo esses caras que correm... Sim, eu ouvi falar disso. Você tem que aprender a lidar com a dor, entendeu? A dor é a tua companheira o tempo todo. E deixa eu só matar uma curiosidade, mas isso é curiosidade mesmo. Eu nunca passei dos 5, eu sempre corri 5. Mas pra mim é sempre um mesmo ciclo. Eu me arrumo, me alongo e tô hidratada e tal, e eu começo a correr. Os primeiros 10 minutos eu falo, gente, eu não vou conseguir nem até 1 quilômetro. É mais pesado. Só que eu vou até 1 quilômetro pra honra. Pelo menos corri uma volta em volta do lago. Depois fica mais tranquilo. É assim mesmo. Aí eu falo, cara, até o 3. Aí eu falo, não, agora eu vou pelo menos até 3. Quando chega assim no 3, eu falo, cara, eu não vou conseguir, não vou aguentar. A hora que eu termino o 5, eu só respiro 3 vezes. 1, 2, 3. Nossa, eu corria mais 5 fácil. Na hora que eu termino. Mas depois que parou, né? Depois que já parou. Mas é sempre assim, é sempre esse mesmo ciclo. Eu levo 5 quilômetros pra me aquecer. Então, por exemplo, eu quero correr mais. Depois de meia hora que eu começo a perna a soltar. É assim mesmo. Mas o começo é tão difícil, os primeiros 10 minutos. É que você tem que começar leve, né? Então eu corro mais leve. Então, por exemplo, uma maratona eu divido em várias corridinhas de 5. Então eu vou até o quilômetro 5, aí examino como é que tá, aí faço mais 5, examino como é que tá. 8 corridinhas de 5 ainda faltam 2. Entendeu? Então você faz em partes a prova, entendeu? Se você começar assim, vou correr 42, você nem se move, nem sai da cama. Mas você tem que dosar. De 5 em 5, é o tal né? do um dia de cada vez. É isso. Só que é tudo no mesmo dia. A gente gosta bastante, né? Zia, eu lembro que no podcast Perdido, você contou da relação com o seu treinador, que aconteceram algumas maratonas que ele chegou e deu um toque no seu ombro e falou, agora você tem que parar. Isso aconteceu mesmo, né? Como é que foi? Eu não lembro bem. Eu nunca parei na prova, mas os meus companheiros já pararam. O que acontece é o seguinte, ele geralmente fica entre o 30 e o 33 das provas, escondido em algum lugar que você não vê, e ele quer ver você de longe para ver como é que você tá chegando na prova. Então, se o grau de exaustão é muito grande, ele vem por trás de você e toca no seu ombro e diz, olha, acabou a prova, vamos treinar melhor pra próxima. E ele tem essa visão pra... Ele sabe que você tá morrendo. Ele sabe, pelo porque olhar. ele te conhece, então ele vê o nível de exaustão que você tá. Se você o vê pela frente, é um bom sinal. Ele vai tirar uma foto sua, vai fazer a massagem na sua perna e dizer, agora mantenha o ritmo e termina a prova. Então eles sempre ficam entre o 30 e o 33, sem que você saiba onde tá, pra você não ficar tentando pretender ser o que você não tá sendo, e ele fica te observando pra ver o teu grau de exaustão, porque a prova é pra você celebrar a vida, não morrer rápido. De teimosia, assim, ele tocou no meu ombro, mas eu consigo sempre continuar mas aí a disciplina é o seguinte, se você faz um negócio desse, significa que ele não vai ser mais seu treinador. Mas não de rebelar, de falar pro treinador, eu acho que eu conseguia mais, então, assim. por exemplo, a maratona agora do Chile, eu tava sozinho, outro país, então eu cheguei no quilômetro 30 na maratona com 3 horas e 15. Então eu tava hiper bem. Só que eu nunca tinha sentido cãibra. Dessa vez, você sentiu. eu senti muita cãibra. Não. Então no 30 eu quebrei. Faltando 12 quilômetros. Eu tive que parar na barraca médica. Não. Fiquei parado 1h20 na barraca médica. Nossa. E depois terminou. O médico falou assim, olha, a sua prova acabou, você tem que esperar o ônibus chegar e levar. Só que eu perguntei, depois de 1h20, eu falei, onde é que tá o ônibus escova, que eles chamam? Tá no quilômetro 13. Eu falei, eu tô no 30. Posso tentar ir andando? Ele pode, mas se você sentir dor, você para. E então eu comecei a andar. Eu geralmente ando rápido. Então eu ando, por exemplo, no plano a 8,5 por quilômetro, 8 por quilômetro, que é uma velocidade boa pra caminhar. Eu tava andando a 9,5
meio e fui passando muita gente. Quando eu cheguei no 41, eu vi um ônibus de escova vindo lá atrás. Aí você... Corre. Eu falei, eu não vou subir nesse ônibus de jeito nenhum. Você tá louco? Nisso, apareceu a televisão chilena filmando, dizendo, vamos, Ziel, não vai parar aí agora. Então, o que aconteceu? Eu resolvi correr, mas por causa da proximidade do ônibus, eu acelerei. Então, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei em casa e baixei o tempo do relógio, do 0 ao 30, a minha velocidade mais rápida foi 6,5 por quilômetro. Depois, quando eu caminhei, fui a 9,5. E aí, do 41 ao 42, eu corri a 5,15. Nossa! Sério? Com medo do ônibus. Então, agora a gente já sabe. Eu falo, ônibus, eu saio correndo pro trabalho. Legal. Caramba, mas ainda vou que fazer coisa. A gente tem essa vontade, né? O nosso você corpo fez a tem... primeira aos 49, você falou? Anos? 49. Pô, eu tenho 2 aninhos aí pra fazer, cara. Vou fazer. Tô tentando manter uma maratona completa por ano. E aí faço umas 4, 5 meias maratonas. Legal. Porque eu tenho que conciliar com a agenda de púlpito na igreja, né? Então, a meia maratona eu consigo correr e depois volto pra igreja pra pregar. Uma maratona eu teria que pregar sentado. Meia maratona não dá dor mais, então? Não dá. Porque normalmente eu treino 10, 15 quilômetros quando eu treino, todo dia. Então a meia maratona... Mas você corre todo dia? Eu corro dia sim, dia não. Aqui você correu? Eu sim, caminhei, porque eu esqueci o tênis. Teve que correr de All-Star. Porque eu vim pra cá achando que tinha, no hotel onde eu tô, tinha esteira, né? Esteira ou aparelho pra fazer exercício, né? Aí eu cheguei e não tinha. Eu falei, então vou ter que caminhar. Então, correr com tênis que não dá. gostoso, que gostoso. Levanto 5h30 tem e tênis caminho. aqui, Tem tênis, você servia? 44. Você servia, ó. Mas o dele deve ser aqueles todos especiais. Esses caras são chatos. Vai pegar. Cabedal. E tem também a vida útil, né? Tem vida útil, tem a tecnologia. A quilometragem. Que tem a relação afetiva com o tênis. É engraçado, então... quando a gente resolveu querer correr, a gente assistiu vários vídeos e tal de canal, de YouTube e tal, essas coisas. E tem um cara que falou assim, eu quero correr porque correr é barato, de graça, na rua. Só que aí depois ele descobriu que ele tinha que ter um tênis bom, tinha que fazer musculação, depois ele tinha que fazer fisioterapia, usar uma camiseta que não esquenta. Correr de graça. Correr de graça. É de graça pra um leigo, mas pra um convertido é diferente. Mas muito inspiradora a sua história, viu? Nossa, obrigado. muito inspiradora. E assim, essa garra, né? Determinação e tal. Você podia ter vendido foto pra, sei lá, Herbalife, essas coisas. Ganhava dinheiro. Eu corri pra levantar dinheiro pra a Paz e Esperança no Brasil. Então, cada quilômetro meu foi apoiado por alguma pessoa pra lutar contra a questão da violência às crianças e a violência da mulher, né? Então, olha que legal. a Paz e Esperança tem um projeto no Recife e na Bahia. Então, a minha corrida foi meio que vendida pra poder patrocinar essa aventura, né? Nossa, que legal, que legal. E o seu trabalho com jovens é muito interessante, né? Eu não sei se daria tempo da gente falar, mas eu queria falar um pouquinho. Eu não conheço muito, eu só conheço pessoas que foram inspiradas pelo trabalho que você desenvolve com o projeto Grão de Mostarda. Ah, legal. Então, eu conheço o Thiago Tomé, eu conheço a Katsui também, a Katsui Takeda. Tem mais outros 2, acho que o Thiago Faria, se eu não me engano. O Pijama. Rafael, isso. Então, e assim, a gente foi muito inspirado pelas histórias que eles falaram, por tudo que eles falaram. E eu queria que você falasse um pouco assim da ideia do projeto, como é muito relacional, né? Muita ênfase conversa. é essa. Então você tem 4 mentores: Osmar Ludovico, Valdir Stornagel, Ricardo Barbosa e eu. Antes de mim tinha o Gondim nesse grupo. Que legal. E a ênfase é vida com vida. É você, por meio da amizade, ajudar a formação de pessoas. Então a gente tem as práticas das disciplinas espirituais, a Lectio Divina. Sim. A gente até fez um programa sobre disciplina espiritual com quem? O Caio César, lá da igreja do Thiago Tomé. A gente conversou sobre A gente isso. falou bastante sobre disciplinas espirituais e tal. Foi bem interessante. Então a gente começa o dia com silêncio, né? Depois tem a Lectio, depois tem o tempo a sós de oração, depois você tem um tempo uma reflexão. À tarde os mentores conversam nos grupos pequenos. A gente conversa todos os temas. À noite a gente conta histórias, nossas histórias pra eles. Olha só, eles que legal. contam as histórias deles. E grupo... é meio tipo Las Vegas, assim, o que acontece lá fica lá, né? Ninguém sai falando. Não, pode falar. Pode? É só não dizer o nome. Ou então inventar outro nome. O Toninho. O Ricardo Barbosa falou uma coisa. Ele tá falando de você, disse que é o Ricardo. Mas assim, a gente acompanha o grupo por 3 anos. E o grupo é formado por jovens entre 25 e 35 anos. Que é o buraco negro da igreja, né? Verdade.
verdade. Essa é a fase que o pessoal tá vazando, né? Então a gente quer mostrar pra eles que é possível ter amigos no reino de Deus, que a amizade é uma disciplina espiritual importante e a gente tenta, por meio da nossa amizade dos 4 mentores, encorajar a amizade das pessoas do grupo. Que legal, então, que joia. Assim, e a gente caminha junto por 3 anos, né? São 6 encontros, 2 encontros por cada ano e a cada 3 anos muda a turma, vem uma turma nova, né? Que Então, joia, é bem legal, que legal, bem que legal. Muito Só que nem adianta fazer mesmo. propaganda porque tem que ser convidado, né? É, indicado, né? Tem que ser indicado. Então Não, você tem mas que conhecer alguém que conhece alguém. É interessante saber que tem trabalho e pessoas que estão Sim, está pensando acontecendo. em relacionamento. Geralmente a e gente tal. tem recebido uma média de 100, 100 e poucos inscrições, a gente seleciona uns 50. Mais do que isso é difícil caminhar com... Perde, né? Pra 4 Perde o mentores sentido é de difícil. relacionamento, né? exatamente. Caramba, que legal. Muito, bem legal, muito é bem legal, legal, muito bem legal legal. mesmo. Muito bom, Ziel. Muito obrigado. Imagina, por prazer. gravar com a gente. Eu tô aqui com o coração acelerado, tá quase acabando a pilha do gravador, isso não pode acontecer. Olha aí. O gravador acaba, a nossa não acaba nunca. Não. É o maratonista. Obrigado, Mas eu tô Ziel. aqui, é igual maratona, né? Será que eu vou conseguir chegar até o final? vamos. A hora que termina, gravava mais umas 10 horas. Isso, corria outra, né? Valeu também, Cassiano. Valeu. Obrigada. Até o próximo podcast aqui do Acorde de Ideias. Recadinho! Legal, Recadinho. bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos juninos! Juninos? Você sempre me surpreende com seus recadinhos temáticos. Ué, porque a gente tá em junho, né? Enfim. Mas olha só, que presente. Nós conseguimos publicar o podcast com Ziel Machado! Olha isso! A Fogos gente juninos. já citou várias vezes a gravação inexistente, na verdade, a gravação perdida com o Ziel Machado. Tudo que eu queria Sim. provar na vida, eu falava, tava naquela gravação Tava lá, que tava foi lá. perdida e tal. É. E o Ziel tá de volta, gravou com a gente com muita humildade, muita, qual que é a palavra? Muita prontidão, presteza, né? Ele é sempre muito carinhoso. Ele é muito fofo, né, amor? Muito gostoso gravar com ele. Ele dá uns tapinhas, mas de um jeito tão fofo, né? Que Exato, a gente, né? E você ouviu sobre nova geração, sobre corrida, né? Olha que legal, a gente Sim, eu trouxe tenho esse certeza tema. que todo mundo que tá ouvindo o recadinho agora tá pensando, eu vou precisar correr, fazer exercício. Vou fazer exercício, Cuidar da minha vida. Assim que eu conseguir publicar esse podcast hoje, que tá ligeiramente atrasado, porque ontem a gente foi lá no CTPI Ressurgência, e isso atrasou um pouquinho o podcast, Isso é né? verdade, isso é verdade. Assim que eu publicar, eu vou correr pra academia, que eu preciso fazer uma você dessa vai, semana. Eu tenho que ir, Dri. Como que eu vou manter esse shape aqui? E as minhas artes você tá devendo, meu amor? A madrugada é pra isso, a gente tá aí. Mas, gente, muito legal esse programa, a gente ficou feliz demais de gravar e você pode compartilhar com os amigos, falar que dá pra ouvir no Spotify. A gente tá tentando fazer funcionar no Deezer, porque assim, o podcast você pode conseguir colocar no Deezer em 2 cliques. Pois é, mas o Deezer com Irmãos.com, Irmãos.com é novela mexicana, né, amor? A gente tá trocando Impressionante. vários e-mails, eles encaminham pra outros setores, outros departamentos. Então você que tem celular da TIM, que tem o Deezer gratuito na sua conta, aguarde que Irmãos.com tá chegando lá. Enquanto isso, aproveite pra ouvir nos outros aplicativos de podcast. Nossa, amor, você fez e duas tal. propagandas muito gratuitas. Ah, mas a gente tá aqui, né? Porque assim, quando as pessoas descobrem o você Deezer que tá comendo e a essa TIM, Ruffles ouvindo esse podcast? o mais importante é o evangelismo do podcast acontecer e você convencer seus amigos a ouvirem o podcast Irmãos.com também. Convença um amigo, leve pra um amigo a palavra Gente, eu de acho tão transformação. esquisito gente que não tem Spotify ainda, sabia? Não, na verdade eu acho esquisito gente que 15 anos depois do advento do podcast ainda não ouve podcast. Então Isso se você é tem um esquisito. amigo assim... Porque agora até a Globo tá na modinha, né? Pois podcast. é, a Globo tá fazendo podcast. E não é Podcast só... Zorra Total, você viu Podcast isso? do Zorra. É. E não é só. passa longe Isso é do legal, ouvido. porque não é só uma replicação de conteúdo, né? Não, eles não pegam um programa de TV e colocam em forma de podcast, não. como a CBN fazia e faz até hoje e tal. Eles realmente entenderam a importância de produzir conteúdo exclusivo para podcast e nós temos aí essa divulgação grande que tá Sim, acontecendo. porque afinal nós somos, com reverb, por favor, o podcast mais antigo do Brasil!
ainda em atividade, pelo menos, né? Tem que sempre colocar o asterisco, porque nós não somos mais antigos, existiram outros que já morreram, então nós somos os sobreviventes, os resilientes. Passamos pela era negra dos podcasts, em que ninguém mais falava de podcast do Brasil, a gente tava lá na nossa periodicidade fixa. E vocês acompanhando a gente aí, fiéis ouvintes, a gente agradece muito por isso. E por falar em podcast, não são em todos os programas que a gente tem recadinhos, então nesse aqui a gente precisa avisar vocês que no programa passado falamos sobre Além do Planeta Silencioso. Sim, da trilogia cósmica. O primeiro livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis. Ficou um programa muito gostoso. Ficou muito legal. E a boa notícia pra você, não participei, viu? Pra você que não gosta da minha pra participação. Você que enjoa da voz da Adri, eu não tenho essa opção que você tem, né, meu amigo? Então aproveita. É verdade, aproveita. E na próxima semana a gente volta com o Jet Lag. Essas duas séries mensais que temos em Irmãos.com. Um sobre livros e outro sobre profissionais cristãos ao redor do mundo. Semana que vem a gente volta com um profissional. Será que eu conto? Não conta nada. Surpresa. Deixa o povo seguir a gente no Instagram, @irmãos. Idri, o que tá chegando aí que tá quase tirando os seus cabelos? Vocari 2019. Tirando meus cabelos, tirando o meu sono e acrescentando algumas úlceras. Mas, gente, é muito bom. Eu sou apaixonada pelo Seja voluntário do Vocari, você quase não vai trabalhar, tá bom? Não, os voluntários não trabalham tanto, não. É bem divertido. Adri, nós somos voluntários. Sim, mas nós somos coordenadores, né? Tá, voluntários. Isso. Que fique bem claro isso. Seja voluntário, mas não passe de voluntário pra coordenador. E que meu chefe não me escute isso. Mas estaremos lá a partir do dia 18, a gente chega, né? Mas o evento começa no dia 20 de junho, ainda tem vagas, você pode se inscrever e passar esses 4 dias com a gente, de 20 a 23 de junho, em Maringá, na Unicesumar. A gente vai passar esses dias deliciosos pensando sobre vocação, seu lugar no mundo. Gente, o Vocari é muito gostoso de estar, é muito divertido. Você conhece muita gente, você ouve muita gente, você dá muita risada, você aprende, a tua cabeça assim abre, estica teu cérebro assim de uma forma absurda. Então você precisa estar lá. São 4 dias intensos. Tem gente que fala, mas eu já tenho 37 anos, eu já sei exatamente o que eu quero pra minha vida, mas cara, vai porque tua cabeça muda, é muito bom. E se você é ouvinte do podcast Irmãos.com, você terá um presente! Olha isso! É um super presente! É um presente. Não! A gente falou nos últimos recadinhos. É um presente muito da hora. Criou uma grande expectativa. É um mimo simples, mas que a gente quer presentear os nossos ouvintes queridos que estarão lá no Vocari. E pra você ganhar, você só precisa chegar em nós, porque o pessoal fica com vergonha. A gente quer conhecer quem ouve a gente. Depois fala, eu vi você no Vocari, fiquei com vergonha de chegar. Agora você tem um motivo. DM pra gente, você acredita? Eu tava no Vocari, queria ter feito uma foto e não fiz. Não precisa fazer foto. Se quiser fazer foto, pode fazer também, mas não é pra fazer foto. Eu não sou celebridade pra ficar fazendo foto. Daqui a pouco eu vou dar autógrafo. Bonito, amor, vale a pena. Eu sou bonito, sim, mas... Sou bonito? Sou. Mas assim, você vem e fala pra gente que ouve podcastirmãos.com e fala alguma coisa, assim, a gente vai perguntar alguma coisa, assim, que prove que você ouve podcast. Então, assim, os 1000 e poucos participantes do Vocari vão falar, eu ouço podcastirmãos.com e tal. Tem que provar que ouve. Tem que falar uma coisa que só quem ouve podcast sabe. Olha isso. Aí você vai ganhar um belíssimo e exclusivo bottom do podcastirmãos.com. E você, cara, bottom dá pra você pôr na mochila, dá pra pôr no crachá, dá pra pôr na fita, dá pra colocar naquela sua mochila que você vai pra escola, na mochila que você leva pra academia. Mochila é um problema colocar bottom, viu? Porque ele enrosca na cadeira, de repente você vê o bottom no chão e tal, mas se você tem um... Dá pra você colocar na parte interna da mala, eu acho tão legal. Parte interna da mala ninguém vai ver, né, Dre? Se você dorme com outras pessoas, eu já vi várias vezes os... Que isso? Eu já vi várias vezes o bottom da Ana, mas acho que pega mal falar isso. Mas como é? Na parte interna da mala? Quando abre? Não, é muito privado isso. O bottom tem que mostrar pros outros. Mas pede pra Ana mostrar o bottom dela pra você. Eu não vou falar nada não, a Ana que fique com o bottom dela guardado. Fica bonitinho. Mas então, você que ouve podcastirmãos.com terá esse mimo no Vocari, mais um motivo de você ir pro Vocari, pra você ganhar o bottom do podcastirmãos.com, que vai ser exclusivo pra quem encontrar a gente em eventos, tá bom? Não vai ser só pro Vocari, não. A gente vai tentar andar com esses bottoms fáceis. Falou com a gente que ouve o podcastirmãos.com, ganhou o bottom, oferta válida enquanto durarem nossos estoques. Enquanto durar o estoque. Procura a gente lá no Vocari, a gente vai estar... O Paulinho vai ser fácil de achar, porque ele é o bonito que sobe no palco. Eu não, vou estar correndo pra frente e pra trás, mas é mais fácil também de achar, porque eu vou estar correndo, vou estar em todos os lugares. Isso.
E olha só, mais uma grande notícia. Você que ouviu até aqui, você tem grandes notícias. E o que a gente tem para contar agora é que já temos data e local para o Impulso 2019. Olha, como é que fala, Adri? Tem que ter um reverb do Impulso. É reverb e continuação do reverb. Ah, tá. Né? É a vibração do pulso que ainda pulsa. Olha só, gente, segue aí a data do Impulso 2019. Quando será, marido? Será no dia 5 de outubro, ou seja, daqui exatos 4 meses da data de publicação desse podcast. Dia 5 de outubro acontece o Impulso 2019. E o Impulso é nada mais, nada menos do que o encontro de comunicadores cristãos que aconteceu o ano passado. A gente juntou uma galera muito legal aqui em Vinhedo. E neste ano será em Campinas. Olha isso, Campinas, gente, é um acesso muito bom, porque dá pra vir de avião pelo Viracopos, dá pra vir de avião por Congonhas e depois pegar um ônibus até o Viracopos. Exato. E vir pra cá. Dá pra pegar um avião de Guarulhos e depois pegar um ônibus. Não precisa ser avião não, André. A gente tem opções mais populares. Que é a rodoviária de Campinas, que tem muitos acessos pra muitos lugares. Dá pra vir de BlaBlaCar, porque tem muita gente que vai pra Campinas. Mais um patrocínio, né? Muitas. Tem um aplicativo de ônibus agora que você consegue pegar preços bem mais baratos. Então, assim, reserve a data. Sim. Nos próximos dias vamos abrir inscrições 5 de outubro de 2019. E olha, presta atenção, com muita calma. Diga. Ano passado, faltando 15 um dias. mês. 15 dias. Um mês, marido. Tá, pô, é você pode exagerar. Abriu. Tá bom, não, exagera porque a gente lá. abriu mais. É. Tinha esgotado as vagas. Esgotaram as vagas. E a gente só quer o público selecionado. Não, ou seja, a gente só tem um espaço para uma quantidade de pessoas. Mas o público, a gente tá falando primeiro pros nossos públicos selecionados. Ah, sim, entendi. Pros nossos nichos, que são as pessoas que a gente admira e quer que esteja perto da gente. O Impulso é um dia para nós pensarmos comunicação e reino de Deus. Então, se você é da área de comunicação ou se interessa pela área de comunicação... Independente se é da igreja, se é organização missionária, não. É comunicação e ponto. Cristãos na comunicação. Isso. Vocês que ouvem o podcast já ouviram os programas que a gente gravou durante o Impulso do ano passado. Se a gente for gravar sobre cristãos farmacêuticos, não precisa ser um farmacêutico na igreja. Não, é um farmacêutico que trabalha na farmácia. Tá bom, mas não é o caso do Impulso, tá? O Impulso é para comunicadores, não para farmacêuticos, a não ser que sejam farmacêuticos comunicadores, como no meu caso. Muito bem. Então fica de olho nas nossas redes sociais. Nos próximos dias vamos abrir inscrições. A gente só tá mandando o Save the Date aqui pra vocês. Faltam alguns detalhes pra gente fechar preço e os detalhes de programação, que a gente já tem que ter alguma base, né, pra poder lançar as inscrições. Mas guarde aí, 5 de outubro, na Primeira Igreja Batista de Campinas, em parceria com o Fabinho Carrenho, nosso amigo, que tá recebendo o Impulso lá e um programa de comunicação que a gente vai desenvolver lá dentro da PIB. Então fique ligado nas redes sociais, irmãos.com/impulso, você vai encontrar as informações assim que elas estiverem disponíveis e a gente se vê no nosso encontro de comunicadores cristãos de 2019. É isso aí, faça logo sua inscrição.